tem plástico no fundo do oceano, nas montanhas, nos Alpes suíços, tem plástico dentro da gente, já tem plástico sendo encontrado na placenta humana. Entende? Como assim? Você não sabia? Não. Por exemplo, eu não gosto de beber garrafa de plástico, porque a própria OMS fala que tem microplástico aqui dentro. Ou seja, saiu até uma matéria na Rolling Stones há algum tempo atrás, que o ser humano usual, isso é dado científico, né, que eles tiraram. A Rolling Stones é uma revista famosa, para quem não conhece aí em casa, uma revista famosa americana, que o ser humano consome em torno de 5 gramas de plástico por semana, através da sua dieta, da ingestão de água, etc. Ou seja, a gente consome, você em casa, se impressione, você come um cartão de plástico toda semana. E isso é dado científico. Parece que tem microplástico no sal, tem microplástico nos tecidos do peixe, tem microplástico na cerveja, tem microplástico na água. E qual é a consequência disso? Agora a gente está começando a ver. Uma delas é femininização do homem, né? Tem várias consequências. Você tem os petroquímicos, né? E os metais pesados, que é o que a gente usa para construir nossos microfones, nosso tênis, tudo que a gente faz hoje em dia é feito de plástico, né, petroquímico, ou de metal pesado, indústria metalúrgica. E a consequência disso por exemplo, na Califórnia, a gente sabe que eles recomendam mães evitarem consumo de peixe mais de uma vez por semana, porque filhos de mães que comem peixe frequentemente têm menor QI, tem déficit neurológico. Porque tem plástico no peixe, é isso? Porque tem metal pesado, alumínio, cromo, tem vários metais pesados famosos, né? Que tá no meio onde ele foi pescado. É isso? Exatamente, porque a gente joga todos os efluentes na água. Efluentes são as toxinas da indústria que são jogadas lá na água. E aí, hoje em dia, todo peixe tem microplástico dentro. Urso e baleia no Ártico nascem hermafroditas. Ou seja, nascem com os dois sexos. Por quê? Esses petroquímicos, na verdade, eles têm atividade estrogênica e antiandrogênica. É o que a gente chama de xenoestrógenos, estrogênios externos. Então, quando um animal é exposto principalmente no início da vida, e até mesmo se a mãe dele é exposta, já tem alterações. Quando um animal é exposto a esses petroquímicos no início da vida, na formação do sistema reprodutor, o sistema reprodutor depende do quê? O homem tem mais testosterona que a mulher, então a testosterona indica às células, ao organismo como um todo, a como se desenvolver. Então você tem muita testosterona, você vai virar homem. Você vai ter mais pelo, ombro largo, queixo, barba. Você vai ter todas as segundas características sexuais que um homem vai ter. E a mulher, o estrogênio, vai levar as segundas características sexuais que a mulher vai ter. Peito, quadril largo, bunda, mais acúmulo de gordura na bunda e por aí vai. Voz feminina. E aí o que acontece? Quando você tem alteração desses hormônios, que a gente chama de disruptores endócrinos, ou seja, os petroquímicos agem como disruptores endócrinos. E eles acabam levando ao quê? Disruptor endócrino, traduzindo, prejuízo no controle do sistema hormonal. Ou seja, desequilibra os hormônios. Então, agora, nós, homens, por exemplo, estamos tendo muito estrogênio, porque os petroquímicos hormônios são sinalizadores. Então, eles se grudam a um receptor na célula e mandam uma mensagem. Então, vai lá um petroquímico, um estrogênio sintético, que não é o estrogênio natural, se gruda ao receptor da célula e manda uma mensagem: olha, eu tenho atividade estrogênica. Você tem que se comportar como se tivesse muito estrogênio no sangue. Você se comporta como se fosse uma mulher. Mas, para o organismo se desenvolver, por exemplo, o cérebro, ele é formado pelos hormônios, pelo estímulo dos hormônios gonadais. Ou seja, as gônadas, no caso do homem, os testículos vão produzir testosterona. Então, se o homem está com testosterona baixa e muito estrogênio, o cérebro, na fase da infância, vai se desenvolver um cérebro mais feminino. E a gente tem muita evidência científica para isso, mas obviamente é uma coisa pouco falada. Mas os petroquímicos agem de todos os fatores. Um dos fatores é a feminização do homem, que o homem já tem 2 a 3 vezes menos espermatozoide por ml de esperma, o homem da década de 80, do que o homem da década de 50. Então a gente está se tornando infértil, ginecomastia, peitinho masculino, estrutura óssea mais fina. Tudo isso são indícios de
baixa testosterona na infância. Mas de onde que esses petroquímicos estão vindo? É da garrafa de água? Do que é? De tudo. O perfume que a gente usa, por exemplo, isso aqui é taco corrido na sala. Crianças que crescem em contato com taco corrido têm maiores alergias, autismo e problemas alérgicos respiratórios e autismo. Só por estar em contato com o chão, tá inalando os petroquímicos. A gente respira microplástico hoje em dia. Mas é invisível. E o que acontece? Leva 20, 30, 40 anos para você ver o efeito. A gente está no início do fenômeno ainda. A gente vai conseguir estudar daqui a pouco, é isso? Já está começando a ser estudado já há muito tempo. Por exemplo, tem na biologia chamado impossex. Caramujos machos desenvolvem vagina. Ou seja, impossex é a alteração de sexo porque os caramujos se grudavam às paredes dos navios e as paredes dos navios eram pintadas com tinta de... desde a década de 50 ou 60 começaram a ser pintadas com tinta de petroquímico. A mesma... os jacarés no Lago Apópica, um lago famoso nos Estados Unidos por ter muito jacaré. Os caras começaram a ver que os jacarés não estavam conseguindo reproduzir. Foram analisar os jacarés, prendem os jacarés. Os jacarés nascem com micropênis. Não conseguem nem inserir o pênis na vagina da jacaroa. Né? E aí o que acontece? Começa a morrer. Então esses elementos eles atingem principalmente os hormônios do ser. Atinge o sistema reprodutor, sim. Hormônios em geral também. Mas atinge também... São neurotóxicos, são cancerígenos. Tem inúmeros... O que acontece as pessoas não entendem, mas geralmente uma toxina tende a um efeito maléfico à saúde, tende a afetar todos os sistemas. Não afeta só um sistema. Óbvio que a gente talvez veja um efeito mais visível, mais clinicamente mensurável em algum sistema, mas na minha opinião afeta todos. Né? Tanto é que a gente tem efeitos neurotóxicos de exposição a essas toxinas ambientais. Né? Eu quero voltar lá para pós-era glacial, que aí o ser humano manteve esses hábitos que trouxeram esses malefícios para ele. Mas ao mesmo tempo, com a criação da agricultura, a gente também teve mais tempo para pensar, para criar, para filosofar, para criar arte, música e tal. Então, existe uma troca aí. A gente se largou de mão a nossa saúde em troca de uma evolução de pensamento. Não sei se faz sentido isso. Tudo, super sentido, super sentido. Mas o que permitiu isso foi a evolução antes do fogo. O corpo foi se tornando cada vez mais, não só uma máquina muito forte, mas como uma máquina muito pensante. Então o cérebro já tinha sido desenvolvido a nível de... todo o genoma já tinha sido preparado para isso, entende? Mas não tinha tempo para usar. Exatamente, e não tinha necessidade. Para que você vai criar uma civilização? Os seres humanos não tinham... já tá feliz ali no Éden, sabe? Vivendo no paraíso, comendo fruta, fazendo sexo e dormindo cedo, sabe? Não tinha para que desenvolver. Então esse avanço da tecnologia, da agricultura e tudo isso nos trouxe um benefício genial. Mental. Seres humanos são extremamente inteligentes e impressionantes. O que a gente conseguiu fazer é impressionante. Eu nunca vou falar que, óbvio, nossa civilização tem muito problema, mas também tem muita coisa que é impressionante. A internet permitiu eu ter acesso à informação toda e fazer boas escolhas em relação ao meu estilo de vida e minha saúde. Mas, óbvio, traz malefícios que eu não acho que vão ser duráveis por muito tempo. O ser humano não vai mais continuar conseguindo aturar essa agressão à saúde humana e essa agressão ao planeta, já que tem plástico em tudo que a gente sabe. Tem plástico dentro da gente, tem plástico dentro da placenta humana. Né? Tipo, é braba a coisa. E eu acho que não vai durar isso mais 20, 30, 40, 50 anos. Então, assim... Mas é genial. E eu não tô sugerindo para ninguém, vamos voltar para as cavernas. Mas realmente, o ser humano não foi feito para poder produzir substâncias. Né? Quando a gente produz substâncias, a gente produz através de petroquímico. Então, a tinta da nossa parede tem petroquímico que a gente respira, que a gente chama de compostos orgânicos voláteis. Entende?